Neste momento quero convidá-los a fazermos a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Hoje o nosso tema é a festa das primícias. Podemos ler? Assim está escrito: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Somente até aqui. Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença para te louvar e agradecer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem sido conosco todos os dias, tem nos abençoado, nos prosperado e feito tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é poderoso para realizar. Eu te agradeço por esta oportunidade singular de estar aqui na tua casa, diante da tua igreja, do teu povo, das tuas ovelhas, que estão aqui para ouvir, aleluia, somente a tua voz. Eu te agradeço também, Pai, porque na qualidade de mordomo, o Senhor me constituiu como canal de expressão da tua vontade, para comunicar a tua palavra à tua igreja. O Senhor sabe que eu dependo 100% do Senhor. Por isso eu te peço, capacita-me nesta noite, enche-me com teu Espírito, comunica o teu coração ao meu coração, para que o coração do teu povo seja aquecido pelo teu poder e revestido pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu confesso para vocês que eu ia falar sobre dízimo especificamente. Inclusive eu tenho um vídeo no nosso canal, no YouTube, onde eu e minha filha falamos cerca de 1 hora sobre os dízimos. Porque tem aqueles que são contrários, mas a informação que eu recebi que hoje é o culto das primícias. E por esta razão, vamos falar acerca da festa das primícias. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui em Provérbios tem tudo a ver com o que vamos falar. O livro de Provérbios foi escrito por Shlomo, que é o sábio Salomão, que pediu sabedoria a Deus e não pediu riqueza, não pediu prosperidade nem a derrota dos seus inimigos. Apenas sabedoria, porque ele disse o seguinte: eu sou um menino pequeno no meio do teu povo que é grande. Eu acho tão bonito isso aí, pastor. Eu sou um menino pequeno e estou no meio do teu povo que é grande. Ele reconhecia a sua insignificância, o seu tamanho e que ele não era ninguém. Grande é o nosso Deus e grande é o povo de Deus unido. Ele reconhecia isso, apesar de ser filho de rei, filho de Davi, mas ele reconhecia a sua insignificância. E a Bíblia diz que Deus deu muita sabedoria, mas também lhe deu muita riqueza, muita prosperidade, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele escreveu o livro de Provérbios. Esse nome Provérbios chegou na nossa língua portuguesa, mas na Bíblia hebraica, que é o Tanar, ele está na terceira divisão do Tanar, que é o cânon judaico. Ele é dividido em 3 partes: Torá, Neviim, Ketuvim. Está no Ketuvim. Faz parte da literatura de sabedoria. E o nome dele em hebraico é Mishle. Mishle são ditos de sabedoria. Existem muitos ditos de sabedoria, inclusive lá em 1 Reis e Crônicas,
Ele escreveu, se eu não me engano, 1005 provérbios. A sabedoria que Deus deu para Salomão foi tão grande, tão magnífica, magnânima, que a rainha de Sabá, que vivia lá no sul, ela sai de lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E quando a gente compulsa uma obra de arqueologia, o autor dessa obra disse o seguinte, que a rainha de Sabá, ela caminhou sobre os camelos, as carruagens, 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E hoje aqui está, quem é mais sábio do que Salomão? Jesus Cristo falando conosco. Portanto, Salomão escreveu ditos de sabedoria. E desses ditos de sabedoria, aqui nós acabamos de ler. Versículo de número 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor com os bens e honrar o Senhor com as primícias. E por falar em primícias, existia em Israel as 7 principais festas do Senhor, festa de Israel. O Senhor diz, são as festas do Senhor. Nosso Deus é um Deus festeiro, não é baderneiro. Festeiro, as suas festas são memoriais, tem uma simbologia, tem uma tipologia, tem um significado, tem uma razão, tem um porquê. Em Israel, nos tempos bíblicos, havia pelo menos 7 festas do Senhor, das quais nós estaremos falando apenas de uma. E esta festa ela é conhecida em hebraico como Hag Rabikurim. Hag Rabikurim. Hag é a palavra hebraica para festa. E Bikurim é a forma plural de Bikur, que é o primeiro. Então, Bikurim, as primícias, os primeiros. E por esta razão, essa Hag Rabikurim, festa das primícias, também ela é conhecida como a festa dos primeiros frutos. A festa dos primeiros frutos, a Hag Rabikurim, que é a festa das primícias. E o que é que tinha nesta época? Ela também, como nós já dissemos, era chamada de festa dos primeiros frutos. Pois, quando chegava a época da colheita, os judeus que haviam feito o plantio, eles entravam na lavoura para colher. Mas eles não colhiam para si, antes de primeiro entrar e analisar quais eram os frutos que amadureciam primeiro. Quais eram os frutos que amadureciam primeiro? Era chamada os frutos da cevada. Eles observavam então aqueles frutos e eles cortavam e formavam um feixe, um molho. Esse primeiro não era para eles comerem. Esse primeiro era para ser consagrado ao Senhor. Ali na lavoura, Deus recebia a primazia. Ele era honrado. Ele recebia o primeiro lugar. E então eles levavam aquele molho das primícias até o sacerdote, lá no templo, para que eles fossem, em primeiro lugar, aceitos pelo Senhor. Porque antes de Deus aceitar a sua oferta, Deus aceita o ofertante. Antes de Deus aceitar o que você está dando, Ele aceita primeiro você. Você é a pessoa mais importante para Deus. Se Deus não te receber, muito menos a sua oferta. Caim e Abel foram com seus respectivos sacrifícios diante do altar. Abel oferece sacrifício, primazia, primogênito das suas ovelhas. Caim oferece seus sacrifícios, o primogênito dos frutos da terra. Aí você pode pensar, mas Deus não aceitou Caim porque era fruto da terra, e aceitou Abel porque era fruto de sangue. Nada disso. Cada um dá o que tem.
Você não pode dar o que você não tem. Quem tem muito dá muito, quem tem pouco dá pouco, quem não tem nada não dá nada. Mas Deus te recebe do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Primeiro ele atentou para quem? E depois para a sua? Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Antes de Deus receber a oferta, primeiro ele recebe o ofertante. Ele está interessado em você. É você que ele está interessado. É por causa de você que ele deu o seu filho unigênito. Ele deu o seu primogênito. Ele deu a sua primícia. Ele deu primeiro por você. Aleluia. É você que está no coração de Deus. É a tua alma que está no coração de Deus. Foi por você que ele morreu. Foi por você que ele sofreu. E é por você que ele voltará e levará para o céu. Então não adianta vir com uma pilha de dinheiro, com muitas joias, com muitos tesouros e despejar aqui. Deus está interessado primeiro em você. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus não está preocupado com o quanto você trabalha na obra. Deus não está preocupado com a quantidade de dinheiro, com o tamanho do seu dízimo. Ele quer saber, primeiro, as motivações do seu coração. Por que você faz o que você faz? Por que você oferta a oferta que você deu? Por que você está fazendo este trabalho? O que te motiva a realizar o que você está realizando? Para Deus, mais importante do que você oferece é a motivação do seu coração. O que leva você a fazer o que você faz? O que levou Abel a fazer o que ele fez? E o que levou Caim a fazer o que ele fez? A Bíblia explica lá o primeiro herói da fé. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, é Abel. Não é Enoque que subiu ao céu sem provar a morte, mas é Abel. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. E o maior não é porque era ovelha, não. É porque foi uma oferta pela fé. É porque foi uma oferta pela fé. Ah, irmão, mas eu não posso contribuir, porque se eu contribuir vai acontecer isso, 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 isso. A contribuição é pela... Não é pelo que você tem, é pela fé que você deposita naquele que pode fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Aleluia, Ele está presente aqui. Portanto, eles ofereciam, entregavam um sacerdote, movia aquele molho das primícias. E quando ele movia aquele molho, as pessoas eram consagradas. A roça também estava consagrada ao Senhor. O que eles estavam dizendo com aquilo? Senhor, como gesto de honra e gratidão, desta colheita que nós plantamos, nós regamos, mas foi o Senhor que fez crescer. Foi o Senhor que deu a semente. Foi o Senhor que deu o sol. Foi o Senhor que deu a chuva. Foi o Senhor que criou a terra. Foi o Senhor que me deu saúde. Foi o Senhor que me deu disposição. Foi o Senhor que me deu coragem. Foi o Senhor que me deu poder. E por isso agora a minha oferta de gratidão e de agradecimento pelo que o Senhor já fez. Aleluia. Não é pelo que o Senhor vai fazer, é pelo que o Senhor já fez, porque a colheita já tinha sido feita. Portanto, estava consagrado. Eles faziam tudo isso. A festa das primícias, portanto, ela tem uma simbologia e tem um significado espiritual para as nossas vidas. Nós vamos estar aqui discutindo 4 pontos acerca da festa das primícias. A primeira verdade estabelecida na festa das primícias
é a seguinte: era um golpe certeiro no nosso egoísmo. A festa das primícias, o culto das primícias, o primeiro fruto, é um golpe certeiro no nosso egoísmo. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado nos seus bens. Ele está interessado em você. Ele quer tratar com o seu coração egoísta. Ele quer moldar você. Ele quer tirar o ídolo do seu coração, quebrar um paradigma, derrubar uma muralha. Ele quer reinar inteiramente no seu coração. Ele não divide a sua glória. Ele não aceita que Mamon estabeleça um trono no seu coração. Vocês sabem o que significa Mamon? Essa palavra vem do siríaco e significa o seguinte: aquele em quem alguém confia. O que significa Mamon? Sejamos sinceros nessa noite. Aqui na terra, falem a verdade. No que as pessoas mais confiem? Pode falar a verdade. No quê? No quê? Não adianta a gente mentir, pastor. É o dinheiro. Se você está ganhando bem, se está tudo bem, se o salário está bem, está uma boa. A coisa começou a minguar, pronto, você já fica desesperado. Você já fica apavorado, ansioso, preocupado. É verdade ou não é? O Mamon tem uma certa ingerência na vida daquele que é controlado por ele. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras palavras, você não pode adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar a riqueza, porque Ele não divide a sua glória. Ou o seu coração é totalmente de Deus, ou o seu coração é de Mamon. Reino dividido não subsiste. E é por isso que no final do capítulo 6, se puder por gentileza, de Mateus, versículo de número 33, olha só o que o Senhor diz. Você pode ler comigo. Mateus 6, versículo de número 33, para que todos nós leiamos. 1, 2, 3. Mas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas, alguns dizem as demais, não, e todas essas coisas. Quais coisas? As coisas que ele mencionou antes: roupa, comida, moradia, o necessário. Agur, as palavras de Agur, ele disse o seguinte: Senhor, não me dê riqueza, mas também não me dê pobreza. Não me dê riqueza para que eu, rico, não me esqueça de ti. E nem a pobreza para que eu, tão pobre, não venha lançar mão à iniquidade. E o que tu quer, Agur? Eu quero apenas o meu pão cotidiano. Eu quero apenas o meu pão cotidiano, o necessário. Para dizer como Paulo em Filipenses capítulo 4, 11 a 13, e que é mal interpretado. Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Olha só o que está escrito ali nesta passagem. 1, 2, 3. Não digo isto se estou com um bolso cheio, glória a Deus. Se está vazio, glória a Deus. Se a mesa está repleta, glória a Deus. E se a mesa está vazia, glória a Deus. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Era então um golpe certeiro no nosso egoísmo. O ser humano é um ser excessivamente egoísta por natureza. Ele só pensa em si
mesmo. Isso é uma característica marcante do ser humano, é a velha natureza. Não tem como escapar disso, a não ser que você esteja debaixo da graça. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 4, depois daquela peleja na guerra contra a carne, o homem interior, ele dá um brado dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é que Paulo estava dizendo? Ele faz uso de uma expressão dos etruscos. Havia uma prática etrusca de um povo antigo, chamada a prática da necroforia. Repita comigo: prática da necroforia. A palavra necroforia vem do grego e é formada por dois vocábulos. O primeiro vocábulo é necros. Necros em grego é morto, cadáver. E foria é composta pelo verbo forel, que é trazer, mais o sufixo ia. Se necros é cadáver, é morto, e forel é trazer, unindo as duas coisas, o que nós temos? Trazer o quê? Um morto. Trazer um cadáver. Por que ele usa essa expressão? Porque os etruscos tinham uma forma peculiar de punir os crimes dolosos. O que é um crime doloso? É aquele cujo agente tinha intenção de matar. Ele planejou, ele arquitetou, ele teve tempo para não fazer como Caim, mas ele preferiu fazer. Então ele fez com dolo, com maldade, com crueldade, com perversidade. Então eles tinham uma forma peculiar de punir esse condenado. E como é que eles faziam? O camarada assassinou, eles não o prendiam na cadeia e não cortavam o seu pescoço. Ele pegava o corpo morto e prendia o corpo do assassino. E o assassino tinha que ficar com aquele corpo morto em estado de decomposição, convivendo com ele quando ia beber água, quando ia almoçar, quando ia para a cama, quando ficava dentro de casa, quando saía para a rua, e aquele corpo ia se decompondo e soltando aqueles líquidos fétidos, contaminados. Ele ia apodrecendo e fedendo, porque o sol é escaldante naquela região. E ele convivia até que ele mesmo morresse por contaminação. Esta era a punição do crime doloso. Paulo usa essa figura macabra, tétrica, abjeta, nojenta, repugnante, para ilustrar os malefícios da velha natureza. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Somos um novo homem em Cristo. Mas nós temos também a síndrome de Adão, que é a velha natureza. Nós carregamos a velha natureza, esse corpo podre que está em nós. E esse corpo podre, se você não fortalecer o espírito, você vai dar vazão à carne, à velha natureza. E quando você dá vazão à velha natureza, você faz coisa que até o diabo fica assustado. E não adianta querer colocar culpa no diabo, porque é a velha natureza. Ele vai colaborar, ele vai tentar, mas quem vai pecar é você. Quem vai cobiçar é você. Quem vai adulterar é você. Quem vai fornicar é você. Quem vai matar é você. Quem vai praticar tudo que não presta é você. O que é que Deus disse para Caim? Caim, se fizeres o bem, é certo que serás aceito. Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. E a ti compete dominá-lo. Deus te deu graça. E é por isso que Paulo, ele vivia nesta guerra. Eu quero fazer o bem, mas quando eu vou fazer o bem, o mal está comigo. Então percebo que há um conflito. Aí ele brada: miserável, desgraçado que eu sou. Ele estava com raiva, porque ele não consentia no pecado que ele praticava. O homem que nasceu de novo não está feliz, não está satisfeito quando peca, quando comete um erro.
Se você fica feliz, se você está tranquilo pecando, é porque você não nasceu de novo, você ainda não é salvo. Você precisa se converter, precisa nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo não tem prazer no pecado. Quem nasceu de novo teve uma experiência com Deus, passou pelo processo da regeneração. Quando ele comete qualquer erro, ele sente que ele feriu a santidade de Deus. Ele está errado. Agora, se para você isso aí é um hábito, você é um pecadeiro, você tem prazer em pecar, eu tenho uma mensagem triste para te dizer. Você não conhece Deus. Você não nasceu de novo. Ainda não é filho de Deus. Ainda não é salvo. E precisa nascer de novo. Porque a natureza santa que em nós está, automaticamente, quando você faz algo errado, faz com que você sinta que você pecou, que você feriu a santidade de Deus. Portanto, a festa das primícias, em primeiro lugar, era um golpe certeiro no egoísmo. E o que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Mas pecado é querer tudo para si. Por que Adão e Eva pecaram? Porque eles queriam ser como Deus. Queria ser como Deus. Por que o querubim ungido pecou? Porque ele queria ser como Deus. Queria sentar no altar de Deus, no trono de Deus. E por isso desceu. Então o egoísmo é a fonte, é a sede dos nossos pecados. Por que nós cobiçamos? Porque queremos o que é seu, o que é seu, eu quero para mim. Eu não estou satisfeito. O ser humano nunca está satisfeito com o que ele tem. Cláudio Duarte, eu não sei de onde ele tirou aquela história, mas eu achei muito interessante. Ele contou uma história bem legal. Ele disse o seguinte, que tinha um camarada que estava numa montanha, no pé da montanha, quebrando pedra. E quebrando, ele estava esgotado, cansado. Aí aquele sol quente que começou a cozinhar a cabeça dele, ele olha para cima e fala: oh meu Deus, eu gostaria de ser esse sol. Ah, você gostaria de ser esse sol? Então, agora você já é o sol. Aí ele, estou brilhando agora como um astro, resplandecendo. Mas eis que daqui a pouco, o que aparece? Uma nuvem e cobre o sol. A glória do sol foi desaparecida pela nuvem. Aí ele se aborreceu porque não brilhava mais. Ele falou: agora, Senhor, eu não quero ser mais o sol, eu quero ser essa nuvem. Ah, tu quer ser essa nuvem? Então tá, tu é essa nuvem agora. Eita, agora é a nuvem. A nuvem está cobrindo o sol não é mais o astro, não brilha mais. Mas daqui a pouco aquela nuvem, sabe o que aconteceu com ela? Ela foi levada pelo vento. Aí ele, meu Deus, a nuvem está para lá e para cá, esse vento é muito forte, agora eu quero ser o vento. Ah, tu quer ser o vento? Quero. Então tá, você é um vento. Eita, agora eu vou sair arrebentando árvore, acabando com tudo. Mas de repente o vento se depara com aquela montanha de pedra, e a montanha contém aquele vento. Ele, não, eu não quero mais ser o vento, agora eu quero ser a montanha de pedra. Tu quer ser a montanha de pedra? Tá, tu és agora a montanha de pedra. Aí quando ele está todo feliz, porque ele pode parar o vento, que venceu a nuvem, que venceu o sol, que venceu tudo, daqui a pouco, lá embaixo, ele escuta uma batida de uma picareta, tec, 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 quebrando aquela montanha de pedra, e está quebrando. Ele falou: não acredito que vão me derrubar. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu quero ser aquele homem que está quebrando a pedra. Pera aí um pouquinho. Esse cara é você, meu. É você, esse aí que está quebrando a pedra? É você. Traduzindo, ninguém está satisfeito com o que tem. Se o camarada tem uma mulher bonita, passa uma que ele acha que é mais bonita, ele quer aquela lá. O camarada está com um carro bom, um carro do ano. Está aí com... Fala um carro bom aí, gente. Corolla. Ih, pensou baixo. Vai mais alto, gente, mais alto. Porsche. Aí, ó. E Porsche Panamera. Porsche Panamera, custa 2 milhões. Porsche Panamera. Eu vou pensar um pouquinho mais alto. Eu vou pensar num Bugatti Chiron. Custa 20 milhões
de reais, 460 quilômetros por hora. Mas o cara vê de repente aquele helicóptero, tal, aquele jato. Mas eu queria era aquele jato, eu não está satisfeito. O ser humano é egoísta, ele nunca está satisfeito com o que tem. Porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter fartura e a padecer necessidade. Aprendi a ter abundância e passar fome. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tem um provérbio que diz: o importante não é onde você está, mas com quem você está. É melhor o bocado seco e com ele a paz, do que um banquete com a mesa cheia de vítimas, mas com contenda. Que adianta uma casa num condomínio fechado, todas as riquezas, tudo que você tem é só, pam, Alexa, acende a luz, acende a luz. Aí vai para inteligência artificial. Tá, carro liga, Porsche Cayenne está na garagem. Mas dentro de casa é um pequeno inferno. Não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não tem esperança. Não era isso que eu queria. Você não está em paz com Deus, não está em comunhão com Deus. Portanto, a felicidade não é onde você está, mas com quem você está. Você está na presença de Deus, você tem Deus na sua vida, então você tem tudo, você tem paz. Era um golpe certeiro no egoísmo. O ser humano é um ser egoísta por natureza, ele só pensa em si mesmo. Por esta razão, honrar a Deus, dando a Ele o primeiro lugar, é uma forma de negarmos a nós mesmos. Deus não quer tirar o seu dinheiro, Ele quer tirar mamão do seu coração. Ele quer reinar no seu coração. Ele quer a presença dEle constante na sua vida. Ele quer você livre para adorar, para glorificar, para exaltar, para bendizer. Aleluia! Aprenda a ser feliz na presença do Senhor. Vocês se lembram de Asaf? Bom é o Senhor para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase que se resvalaram, porque eu tinha inveja do soberbo. O que ele tinha? Ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele não estava feliz. Era um sacerdote, era um levita, era um cantor mor, era um ministro de louvor, era um adorador, mas por um momento ele vacilou, tirou os olhos do santuário e passou a fixá-lo na prosperidade dos ímpios. Ah lá, Senhor, a mulher dele é mais bonita. Ah lá, Senhor, o carro dele é do ano. Olha aí, Senhor, ele reformou a casa. Olha, Senhor, aquele derrubado que não te teme, esse é um maldito, desgraçado, não tem aliança com o Senhor. E olha onde que ele está morando. Os filhos dele estudam em escola particular, enquanto eu estou aqui na escolinha do Estado. E ele começou a remoer, tristeza. Ele falou: em vão eu tenho feito tudo para Deus. Eu tenho trabalhado em vão. E quando eu tentei entender isso, disse ele, eu quase fiquei doido. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu vi o fim dos ímpios. Ele se volta para Deus. E no final ele diz o seguinte: mas para mim, bom é estar na presença de Deus. A minha felicidade está no Senhor. Ele encontra de novo alegria na presença de Deus. Se volta para o santuário, volta a adorar a Deus. A alegria está nas coisas pequenas, nas pequenas conquistas, nas coisas simples. Porque a alegria ela é formada por aquilo que Deus te dá. E quando Deus te dá, te alegra. São gestos pequenos. Eu estive agora, foi sexta, que dia que foi? Pregando numa igreja nessa semana. E chegou no final do culto,
veio uma senhorinha, uma velhinha, e ela lá do lado de fora estava vendendo livro. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso para você fazer comigo. Estou dizendo o que aconteceu comigo. E aquela velhinha chegou e falou: ô irmão, abra a mão. Me deu R$10, pastor. Quanto que ela me deu? Para mim foi a maior oferta que eu ganhei. A oferta que o pastor me deu foi infinitamente maior do que a dela, do ponto de vista humano. Mas aquilo ali saiu de um coração agradecido pela palavra que recebeu. E dali a pouco vem um outro irmão abençoado e fala... Aí vem um outro e fala assim, ó, esse irmão aqui está querendo fazer mais uma pergunta para o senhor. Ele pode fazer? Pode. Aí ele veio e coloca no meu bolso, a hora que eu vou ver, R$30, pastor. Gente, isso não tem preço. Eu não pedi, ninguém mandou. O Espírito Santo moveu aquele coração para me abençoar. Eu saí dali abençoado para a glória de Deus. Outro dia eu fui pregar numa comunidade. Vocês sabem o que é comunidade, né? É uma nova palavra para favela. Que eu prego, meu, na favela e na alfavela. Aonde me deram oportunidade, eu prego. E estive ali, o pastor me deu uma camisa. Só que lá no meio do culto saiu um irmão e falou: oh, meu querido, não é muito não, mas eu senti de dar isso aqui para você. 10 de novo, pastor. Sabe o que Deus estava me ensinando? A depender dEle. Tipo assim, eu cuido de você nos detalhes. Eu cuido de você nos detalhes. Eu tenho um Fusquinha que o pastor falou, e o Fusquinha? Mas o senhor sabe a história do Fusquinha? Eu fui pregar numa igreja SOS Jesus. Pastor Paulo Roberto. Ele já partiu para o Senhor. Eu fui pregar a primeira vez. Ele assistiu um vídeo meu, gostou. Na segunda eu levei a família. E ele alugou um táxi para me pegar lá em Santana e me levar para a Zona Leste. Quando eu cheguei no final do culto, eu vi esse Fusquinha. Falei, meu Deus, que coisa mais linda, que eu gosto de antiguidade. Aí ele falou, tira o olho que esse Fusca é meu. Aí eu falei, não, pastor, eu só estou admirando, porque eu sou admirador de coisas antigas. Aí vou caminhando e vou lá para pegar o táxi. Quando eu coloco a mão na maçaneta para abrir, ele falou, pastor Elias, volta aqui. Tinha 43 anos, eu não tenho vergonha, gente. Ele disse assim, o senhor tem carta de motorista? Eu falei, ainda não tenho, mas eu estou tirando. Ele falou, então, o senhor só não vai levar esse Fusca, porque o senhor não tem carta, mas daqui a 30 dias ele vai estar na porta da sua casa, abastecido. Aquele Fusca eu ganhei, é presente de Deus. Na época, vocês sabem quanto que ele valia? 15 mil reais, que ele é original, tem um emblema lá de São Bernardo do Campo. Fusquinha 68, é uma relíquia, 68. Quem é que faz isso, gente? Quem é que, num tempo como esse, abre o coração para entregar um Fusca? Uma relíquia ele usou para comemorar as bodas de prata. Os filhos ficaram assim, mas ele me deu. Foi o Espírito Santo que moveu o coração dele. Ele está provando que o altar dele é de Deus. Mamão não reinava naquele altar. Aleluia. O povo de Deus precisa entender isto. A festa das primícias, a primeira verdade é tratar com o nosso egoísmo. Deus, quando pede algo para você, Ele não está querendo o que você tem, Ele quer você inteiramente para Ele. É você que Ele quer, é você que é importante. É o teu altar que Ele quer reinar. O teu altar é o seu trono de Deus, é o teu coração. E o teu coração tem que ser inteiramente dEle. Deixa Deus tratar com você. Gente, Deus tem nos abençoado. O que a gente queria, gente, olha, estou sentindo de falar isso. O que a gente mais queria, eu já tive 3 livrarias, e a gente lutou de todas as formas para ter, e não tivemos. Eu cheguei e fali, depois voltei de novo. Quando as portas se fecharam, na pandemia, em 2019, tudo fechou, a nossa loja fechou. Falei, e agora? O que faremos com aquele monte de livros e sem ter ninguém para vender?
eu comecei a fazer lives. Aí chegou alguns dias, eu falei, Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Continue semeando. Continue semeando. Porque o povo de Deus estava enclausurado, cada um dentro da tua casa, precisando de uma palavra. O Zé do pastor ligou só para ouvir amém. Ele falou amém, eu só queria ouvir amém, saber que o arrebatamento não aconteceu e que eu ainda estou aqui. Muitos pastores não tiveram ideia de fazer live. E as igrejas ficaram ao Deus dará, abandonadas. E o Senhor me usando ali, às vezes 1h, ninguém queria ir embora. Era 300 pessoas, 1h da manhã, assistindo lives. E tudo fechado, não tinha para quem vender. O Senhor começou a mover pessoas dos Estados Unidos, $100, mandando lá pelo YouTube. Depois mandando via Pix. $10, $50, eu quero um kit, manda para cá, manda para lá. O que a gente tanto queria, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu 2 propriedades. O Senhor nos deu carro 0 quilômetro, na pandemia, na crise, porque Deus não está preso à crise. Deus é todo poderoso, Ele é poderoso. No momento em que parecia que não ia dar nada, Ele falou, agora eu vou mostrar o meu poder. Você está na minha dependência, você está entregue nas minhas mãos. Esse carro que está aí fora, é Deus que deu. E o dia que eu fui lá para comprar, eu queria um... Ser humano é terrível, né? Um Onix Turbo Premier. A diferença do mais simples era de 20 mil. Deus fala, gente, é só você ficar em sintonia com o Espírito Santo. Ele vai falar com você a oferta que você vai dar, o que é que você vai fazer, para quem você vai entregar, como é que você deve comprar, para quem você deve vender. Ele guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele te direciona, e quando Ele disser sim, mesmo que todos digam não, faça, porque Ele se responsabiliza pela palavra. Deus falou comigo assim, Elias, para que você quer esse Premier? Você quer esse Premier que já é turbo, né? Você quer para quê? Para se aparecer ou para fazer a minha obra? Se for para fazer a minha obra, aquilo ali serve, você vai economizar 20. Os dois têm a mesma potência, só tem um pouquinho mais de apetrecho. Para que você quer? Para exibir, dizer que você tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo? Fica, acomodai-vos aos humildes. Eu falei, amém, Senhor. Amém, Senhor. Está aí, para a glória de Deus. Já passaram 3 anos e graças a Deus, Deus tem nos guardado com essa condução, tem nos abençoado, gente. Esse é o nosso Deus. Ele não está interessado no que você tem, porque até o que você tem não é teu. Ele está interessado em você, Ele ama você, Ele quer você, Ele quer você. Festa das primícias, primeira verdade. Vamos sair dessa, né? Meu Deus, parei aqui. Por isso, honrar a Deus, dando a Ele o primeiro lugar, é uma forma de negarmos a nós mesmos. Uma ilustração bíblica. Ananias e Safira, num período de grande avivamento da igreja primitiva. Ninguém mandou, gente, presta atenção. O pessoal fala, dízimo não é do Novo Testamento. Não é mesmo, nesse caso. Sabe o que é do Novo Testamento? O que eles faziam na igreja primitiva? Eles davam tudo. Agora quem não quer dar 10% vai dar tudo, pastor? A Bíblia diz que quem tinha suas propriedades, o que fazia? Vendia e pegava o dinheiro e guardava no bolso? Não, vinha e depositava aos pés dos apóstolos. Ficavam sem? Ficava sem? Você tem coragem de fazer isso? Sei não, pastor, com essa pregação aí. Você é mais um mercenário.
E aí põe defeito daqui, mas não é. Todas as objeções é somente para poder maquiar o egoísmo, a dureza de coração. É para poder acalmar a consciência. Eu não fiz por causa disso. Não é porque eu sou egoísta. Mentira, é porque tu é egoísta sim. E você arrumou uma boa e velha desculpa, indesculpável, para não abençoar a obra de Deus. Porque o teu coração é teu, não é de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Quando o teu coração for de Deus, Deus vai fazer coisas na tua vida que você vai ficar espantado. Coisas grandes, sabe por quê? Porque você está desapegado. Deus abençoa quem está em desapego. Continuando. Ananias e Safira então venderam a propriedade e fizeram o quê? Falou, bem, o negócio é o seguinte. Se movimenta nessa igreja, batismo com o Espírito Santo, tem cura, tem tudo, mas vai que esse negócio lá na frente não dá certo. Nós vendemos por quanto? 1.200.000. Quanto que a gente leva lá? Vamos levar 200 mil aí. Deixa 1 milhão guardado, porque se não der certo, nós estamos seguros. Segurança no dinheiro. Aí foi primeiro Ananias, né? Ananias chegou lá e depositou o dinheiro. Aí o Espírito Santo já falou, Pedro, tem mentira aqui. Falou, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Estando no teu poder não era teu, quem é que pediu isso para você? Quem mandou você trazer? Quem obrigou você a trazer isso? Você trouxe porque você quis, você não foi obrigado. É voluntário. Mas se você vem trazer, traga a verdade e não a mentira. Uma oferta pela metade, nem a metade, trouxe lá uma porcentagem. Falou, olha, você não mentiu aos homens, porque ele foi lá primeiro, para enganar o Espírito Santo. Segundo, foi para enganar o Pai. Terceiro, foi para enganar os apóstolos. Quarto, foi para se passar de bam perante a igreja. Vocês viram? Eu estou fazendo igual vocês, mas era mentira. Foi desmascarado. Falou, você está vendo aqueles moços que estão lá na porta? Eram os diáconos. Eles vão levar você para a sua morada eterna. E de lá você desce um pouco mais, tá? Para onde foi? Para o cemitério. Aí daqui a pouco chega a Safira. E aí, Safira, foi por tanto de valor, por tal valor que vocês venderam a propriedade? É, sim, apóstolo Pedro. Bem falou para o senhor? Falou. Pois é, foi por esse valor mesmo. Olha, por que vocês combinaram nesse engano, nessa mentira? Está vendo aqueles moços lá? Eles levaram o seu marido. Agora eles vão levar você para fazer companhia com ele. Você vai para o cemitério. Os dois foram fulminados. Isso está em Atos capítulo 5. Mas nós temos um outro exemplo agora positivo. Davi, ele tinha no seu coração o desejo de construir uma casa para Deus. E o profeta Natã, levado pela emoção, disse, faça o que tiver no teu coração, porque Deus é contigo. Mas não era verdade. Foi a emoção para agradar o rei. E o Senhor falou, Natã, sim Senhor, volta lá e diga para Davi que não é nada disso. E agora, e a coragem? Diz que estava sendo usado por Deus, mas ele estava usando pela carne. Agora o profeta tem que ser corajoso para ir lá e falar a verdade. E ele foi corajoso, cabra macho. Falou, Davi, eu falei aquilo lá, mas esquece. O Senhor diz que não é você que vai construir isso não, porque você é um homem sanguinário. Quem vai construir essa casa, para mim, é o teu filho Salomão, que ainda vai nascer. Nem nasceu ainda. Vai nascer, ele vai construir uma casa para mim, e o seu nome será Shlomo. Shlomo vem de Shalal, que significa paz. Shalom, de Shalal, paz, prosperidade, saúde, segurança. O nome dele, porque ele prefigura o reino do Messias, porque o seu reino será um reino de paz.
E tem mais, eu vou dar um outro nome para ele. Qual é o nome? Gedidias. Salomão tinha 2 nomes. Sabe por que Gedidias? Que significa amado por Yahvé. É ele que vai construir. E quando Davi ouviu isso, ele falou: o quê? O Senhor ainda está falando da minha posteridade, alguém que nem existe. Antes de ele existir, Deus já sabia o nome dele, já tinha dado o nome. Aleluia! Antes de você nascer, o seu nome já estava escrito na palma de Deus. Ele já te conhecia. Ele já sabia que você estaria aqui e que você diria sim para Jesus. Teu nome foi escrito no livro da vida. Você é meu, diz o Senhor. Porque nada trouxemos para este mundo, e certo é que nada levaremos dele. Tendo o que comer, o que beber e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Porque os que querem ficar ricos acabam caindo em tentação, em laço e em muitas concupiscências nocivas que submergem aos homens a perdição e a ruína. Mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, toma posse da vida eterna, toma posse do fruto do Espírito. Você foi chamado para a vida eterna. A tua pátria não é aqui, ela é no céu. Lá você não precisa de ouro, nem de prata, nem de roupa, nem de carro, nem de riqueza. A tua maior riqueza está lá, é a glória. Você o verá face a face. Aquele que vencer, diz o Senhor, eu lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, que ninguém conhece, senão aquele que recebe. É um nome que vai espelhar o seu caráter, a sua nova realidade. Só você e Deus sabe, ninguém sabe. Não importa se o seu nome hoje é Gegevina, Trifona, Trifosina, Trifena, Trifosa. Você terá um novo nome lá na glória. Bora dar uma corridinha? Então o que Davi fez? Sabe o que Davi fez? Por gentileza, 1 Crônicas, capítulo 29. Gente, isso aqui é tremendo. Davi viveu na época da lei, mas pela graça, na plenitude da graça. 1 Crônicas 29, vamos ler? Gente, vamos ler isso com cuidado. 1 Crônicas, capítulo 29. Aí tá, 29 tá, né? 1, 2, 3. Disse mais... Para aí. O meu filho é tenro, ele é pequeno, ele é menino, ele é novo. E ele foi o único que Deus escolheu para fazer essa obra. Só que tem um problema. Essa obra aqui não é obra para homens, não é obra para rei. Não é obra para o rei Davi, rei Salomão, para o rei Saul, e nem para nenhum rei do Egito, nem para a rainha de Sabá. Esta obra não é palácio para homens, mas é um palácio para o Senhor Deus. Primeiro que ele destaca que essa obra pertence a quem? Ao Senhor Deus. Continuemos. Para aí. Eu com todas as minhas forças tenho preparado o quê? Para a casa? Para a casa? Primeiro ele é o Senhor Deus e depois ele é? E o templo é de? Meu Deus! Quebra tudo, gente. Olha lá, e o que mais?
Quem preparou isso? Davi, particular, do meu tesouro particular. Eu não pedi para ninguém, não. É aquilo que era meu, tesouro meu. Eu abri o meu tesouro, porque eu vou construir um palácio que não é para mim, é para o meu Deus. Versículo 3, agora o negócio fica forte. E ainda... Opa, e ainda da minha... Não estou sendo forçado, não estou sendo constrangido, não estou sendo obrigado, é da minha vontade, é liberalmente. Sabe por quê? Porque é para a casa do meu Deus. Agora você está falando, não, é para o Ministério de Madureira, é para o pastor Micael, aí não dá nada não, não faça nada. Porque ele é de Deus, a casa aqui é de Deus. Agora se você está pensando nisso, não faça nada, fique contigo mesmo. Agora se é para a casa do seu Deus, abra o coração, faça como Davi. Aleluia! Continuando, o ouro, preste atenção nesses detalhes, o ouro e prata, de novo, aleluia, é do meu Deus, diga, do meu Deus. Se ele é o teu Deus, ele merece. Continuemos. Casa do santuário, que é a casa de Deus. Versículo 4. Espera aí um pouquinho. Epa! 3.000 talentos de ouro de onde? Era o ouro mais puro, o ouro 24 quilates, ouro sem impureza. Era o melhor, não era qualquer coisa não. Ouro de Ofir, quantos talentos? Quanto que é um talento, gente? 45 quilos. 3.000 vezes 45 quilos. Só fazer a conta, quanto é que ele deu. Não vou nem fazer a conta, vamos embora. E 7.000 talentos de prata purificada. Não era prata 700, prata 800, não. Prata pura. Para cobrir as paredes. Continuemos. Quem, pois? Quem está disposto? Quem está disposto a encher a sua mão? Eu não me apresentarei diante do Senhor com as mãos vazias, mas com a mão cheia. Quem está disposto? O Senhor está convocando agora, é a pergunta. A encher a sua mão para oferecer hoje, obrigatoriamente, compulsivamente, constrangedoramente. De que maneira? De que maneira? A quem? Ao pastor Micael? Ao bispo Samuel Ferreira? Ao bispo primaz Manuel Ferreira? A quem? Para tudo. Para tudo, oferecer ao Senhor. Continuemos. Talvez vamos parar aqui, não dá para ir para os outros pontos. Meu Deus do céu! Começou de cima para baixo. O rei, os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, os capitães, os milhares das centenas e até os capitães da obra do rei,
voluntariamente contribuíram. Continue. Meu Deus do céu! Diz que o templo de Salomão era tão rico que quando foram destruir o pessoal ficou doido. Era forrado de ouro, era uma coisa assim estupefata, estupenda, que deixava o camarada estupefato, espasmódico, boquiaberto, assombrado. A rainha de Sabá, quando viu tudo aquilo, a sabedoria de Salomão, a ordem naquela casa, ela... A casa de Deus, a grandeza da casa de Deus revela a grandeza de Deus. Continue. Não vamos terminar, não vai dar para falar mais nada. O que mais? Pode continuar. Pera um pouquinho. E o povo? Não foi com tristeza. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza, porque Deus ama o que dá. E o povo? Vamos ver do quê? Do que deram forçosamente. Do que deram obrigado. Daquilo que o pastor obrigou. Compulsivamente. Como foi? Eles deram para quem? Eles deram a quem? E que mais? Pera aí um pouquinho. Não basta dar voluntariamente. Com o coração perfeito. Com o coração inteiro. Que o camarada às vezes dá, mas... então não dá. Ficou na dúvida? Sai fora. Tem que ser com o coração inteiro, sincero, limpo, coração grande. Eu estou fazendo uma doação para a casa do meu Deus. Bora, o que mais? Vamos até o 14 e terminamos. Olha só, gente, depois de abrir o coração, o tesouro, não só o coração, porque tem gente que abre o coração e se alegra, mas o bolso se fecha, a mão se fecha. Não, depois de abrir o coração, abrir o cofre, abrir o tesouro particular, glorificar, agora o que ele faz? Pelo que Davi fez o quê? Tudo é teu, o céu é teu, a terra é tua, eu sou teu e os meus bens são teus, tudo é teu. Gente, Davi quebrou tudo aqui, não sobrou nada, pelo amor de Deus. Continuemos. Não vou nem comentar. Finalizamos. Porque tudo vem de ti e da tua mão damos. O que nós estamos entregamos não é nosso. Nós entregamos porque primeiro recebemos
gente, eu vou ser obediente. Até passei 2 minutos. Não vai dar para terminar, viu, pastor? A obediência também faz parte. Tenho mais algumas partes, mas olha, festa das primícias. As primícias é isso aí. Fora disso aí, gente, se for com tristeza, não dê nada, não dê oferta, não dê dízimo, não faça nada. Deus prefere assim, que você está sendo sincero, mostrando quem é você. Senhor, eu sou egoísta, eu sou um pecador. Eu ainda tenho um Deus no meu coração que chama Mamon, mas tem misericórdia de mim, trata com a minha vida, Senhor. E Ele vai começar a tratar com você. Deus quer te abençoar muito mais. Deus quer te prosperar muito mais. A crise não limita o poder de Deus. E eu sou uma testemunha disso. O que eu tanto queria, Deus me deu na crise. Quando todas as portas estavam fechadas, Ele falou: agora eu abro uma porta para você. Uma porta na pandemia. Uma porta na crise. Uma porta com as portas fechadas. E eu vou te abençoar. É isso que Deus quer fazer com você. Que Deus abençoe vocês. O Senhor não quer o que é teu, Ele quer você. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.